Vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 7. E o versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E agora vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 17. A palavra diz assim: não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Pode se aceitar, irmãos. Lá no livro de Jeremias, mais lá pra frente, conta a história dos descendentes de Recabe. E o Senhor fala assim, fala para Jeremias: vai à comunidade dos Recabitas e pega alguns deles e leva até o templo e ofereça vinho para eles. E Jeremias obedeceu a palavra do Senhor. Ele pegou alguns da comunidade dos Recabitas, que eram os descendentes de Recabe, levou a uma sala do templo, colocou vasilhas lá na frente deles, derramou vinho para eles beberem. Mas sabe o que os Recabitas eles fizeram? Eles não obedeceram. Eles não beberam vinho. Eles eram uma comunidade de mulheres, filhos, filhas, que nunca tinham bebido vinho. Porque um descendente deles, que era o Recabe, Jonadab, tinha falado para eles não cometerem, não beberem vinho, não construírem casa. E eles obedeceram aquele descendente dele. E eles falaram assim: Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem e tem sido obedecido até hoje. Temos obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado ordenou. E Deus, ele faz um paralelo com essa história, na qual ele tinha enviado os seus servos, os profetas, para alertar o povo, para eles se converterem dos seus pecados, da sua má conduta, mas eles não atenderam, eles não obedeceram. E Deus continua falando: os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumpre a ordem que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. E Deus traz uma palavra até a comunidade dos Recabitas, falando que nunca faltaria um descendente, porque Deus viu como eles estavam agindo, eles estavam em obediência. E aqui mostra como o povo, uma comunidade, umas pessoas ali, elas tinham obediência ao antepassado dele há mais de 200 anos. Quanto mais importância eles deveriam obedecer ao Senhor. Quanto mais Judá e Israel deveriam obedecer ao Senhor. E daqui nós já tiramos um alerta para nossas vidas. Se nós obedecemos tão fielmente aos nossos chefes, a pessoas nossos seculares, quanto mais nós devemos obediência ao nosso Deus. Quanto mais importância, quanto mais obediência devemos dar ao nosso Deus. Lá em Deuteronômio, voltando um pouquinho, Deuteronômio 11, 26, pode colocar aí? Deuteronômio 11, 26. Fala assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estão dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses estranhos. E quais seriam essas bênçãos que o Senhor estava falando para eles?
seria que ele seria abençoado tanto no campo quanto na cidade. O Senhor derrotaria os inimigos dele iam vir por um caminho e ia fugir por 7 caminhos. E o Senhor concederia prosperidade em tudo o que eles fizerem. Mas e as maldições? O que era as maldições? Eles seriam amaldiçoados tanto na cidade, quanto no campo, quanto em plantio, em plantações, nas guerras. Eles que seriam os fugitivos, eles que iam fugir e seriam derrotados. E é interessante que nesse capítulo 28 de Deuteronômio, que fala sobre as bênçãos e as maldições, apenas 14 versículos dele fala sobre bênção. E outros 54 versículos falam sobre as maldições. Eu achei interessante. E Deus também acrescenta assim: eu estou ordenando a vocês, não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Veja que estou pondo diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. E isso está disponível para hoje nós também, irmãos. A bênção e a maldição também. E essas palavras foram antes de eles entrarem na terra prometida. O que eles simplesmente precisavam fazer? Eles precisavam amar o Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer todas as suas ordenanças, para que a bênção do Senhor acompanhasse eles. E precisamos fazer o mesmo, em obedecer ao nosso Deus. Então, quando chegamos nessa passagem aqui de 2 Crônicas, vemos essas duas opções também. Se eles estiverem no caminho do Senhor, mas também se eles estiverem longe do Senhor, se eles estiverem abandonados ao Senhor. Aí você se pergunta, como é que nós abandonamos o Senhor? Porque Deus não nos abandona. É nós que abandonamos o Senhor. É abandonar a fonte de águas vivas, que é Jesus. Em Jeremias 2:17 diz assim, que foi o que nós lemos: não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, seu Deus? Irmãos, nós somos responsáveis pela nossa vida. Essa é a pura verdade. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós já estamos bem grandinhos. Então, quantas vezes nós mesmos não abandonamos o Senhor através das nossas atitudes? O que é que está falando? Deus mesmo está falando. Foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você? Foi você que abandonou o Senhor. E Jeremias, voltando um pouquinho, Jeremias 2:3 diz assim, 2:13: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E nesse contexto do Antigo Testamento, do Antigo Testamento mesmo, nessa época do Antigo Oriente Médio, as chuvas lá, elas não eram muito frequentes. Então, uma parte do ano era castigada por muitas secas. Então, para minimizar o impacto, era comum o uso dessas cisternas. Eles faziam reservatórios perto da cidade. E as cisternas eram cavadas em regiões rochosas para reter um pouco da água da chuva. Mas, como boa parte vinha do chão assim, a água vinha suja, com pedras, com detrimento. Então, a água que dava naquela cisterna não era totalmente pura. E ainda era rachada. E o profeta Jeremias, ele compara que a água do manancial de águas vivas e essas cisternas. Que o povo abandonou o Senhor, a fonte de águas vivas, e se apegaram a cisternas rachadas, a reservatórios rachados. Jesus, todo mundo concorda que Jesus é a nossa fonte de água vivas. Quando ele estava lá no poço, juntamente com a mulher samaritana, ele disse: quem vier a mim jamais terá sede. Então nós sabemos qual é o caminho. O Senhor Jesus, Ele é o nosso caminho. E a cisterna rachada, as águas não eram puras, né? E ainda eram rachadas. E o interessante que o Senhor compara aqui é que eles preferiam os deuses daquela época, eles preferiam as distrações daquela época do que o Senhor.
Também há uma comparação de que as cisternas eram perto da cidade. Então eles ficavam ali mesmo, eles preferiam aquela água que era suja, que era cheia de terra, em detrimento, em vez de ir mais longe, buscar uma fonte corrente de águas. E o Senhor está dizendo também sobre o comodismo deles, de eles não quererem mais buscar o Senhor, de eles, não, aqui tá bom, só essa cisterna, só essa água bem suja aqui, tá bom, não quero ir tão longe, não quero ir tão à fonte. Então qual é a escolha? É nossa a escolha. A escolha é nossa em abandonarmos o Senhor, escolhermos cisternas rachadas em vez da fonte de água viva. E isso também, as cisternas rachadas, é quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas, em coisas. E a tendência é o quê? É só nos decepcionarmos, é falharmos. Mas quando colocamos a nossa confiança em Jesus, não seremos desamparados. O Senhor está no controle. É melhor colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança na fonte de águas vivas da nossa vida. E indo um pouco mais à frente, que diz assim, lá no 2 Crônicas, que fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E teve um povo, irmãos, que eles se humilharam. Era uma nação inteira que eles se humilharam. Deus disse: daqui a 40 dias essa cidade será destruída. O que o povo fez? Eles falaram: não vale a pena, vou me arrepender. E o povo inteiro, eles se arrependeram. E era o povo de Nínive. E quando essa informação chegou ao rei daquela cidade, sabe o que o rei fez também? Ele falou também: não vale a pena também. E ele se arrependeu diante do Senhor, que até fala assim: e fez um decreto para que todos se cubram de pano de saco, homens, animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Toda aquela nação, ela viu a palavra do Senhor. Eles viram que eles haviam se desviado, abandonado o Senhor, e eles se converteram dos seus pecados. E Deus, como Deus viu que eles se arrependeram, Deus desviou a sua ira de destruir aquela cidade de Nínive. Isso também aconteceu com o rei Josafá, quando uma nação imensa, não só uma nação, várias nações, ia vir contra ele. Ele não tinha chance nenhuma, porque o exército de lá era bem maior. E ele proclamou um jejum, e eles começaram a jejuar a cidade toda. E eles começaram a se humilhar diante de Deus. E isso levantou um no meio deles que falou que aquela guerra não era eles que iam lutar, mas o Senhor que ia lutar por eles, porque eles estavam se humilhando, eles estavam jejuando, e o Senhor viu o coração deles. Então, quando eles estavam indo, Josafá falou para os cantores ir na frente deles, e os cantores estavam indo cantando. Mas quando chegou lá, eram acho que 3 nações. Uma estava lutando contra a outra, 2 se juntaram contra um, e depois os 2 se autodestruíram. E eu acho muito incrível isso, porque quando eles chegaram lá, só tinha um exército de cadáveres. Eles não precisaram lutar como o Senhor tinha dito para Josafá, que ele não ia lutar, que era o Senhor que ia lutar por ele. Mas ele tomou a posição de primeiro se humilhar diante da presença do Senhor. E quando fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. A oração é muito interessante. A função da oração não é influenciar Deus. Deus não é manipulável. Mas é especialmente mudar a natureza daquela pessoa que ora. Então, quando a gente ora, a gente não está mudando Deus, não está mudando a opinião de Deus, não. A gente não está nos mudando e ficando mais parecido com Jesus. É o que a oração gera em nós. Então, a oração, ela nos muda, ela renova o nosso interior. Então, quando estamos com o hábito da oração, o medo não nos paralisa.
E o Senhor mostra, de certa forma, para mim, quando eu não estou no hábito da oração. Todas as vezes que eu não estou no hábito da oração, eu consigo identificar. Já surge um alerta para mim, que é quando aconteceu recentemente, há alguns dias, quando eu estava lendo um livro, eu estava lendo, e de repente o irmão contando, era um livro cristão, gente, um livro cristão sobre oração e jejum, e o irmão estava contando a experiência dele dentro daquele livro, e de repente bateu um medo muito grande em mim. Eu falei assim, meu Deus, por que eu estou sentindo medo com essa experiência que o irmão está contando? Tem alguma coisa errada. Eu ainda comentei com o José, tem alguma coisa errada. Então, dali já surgiu um alerta para mim. Preciso orar mais. Se uma coisa tão boba, era uma experiência muito forte, mas se isso estava me assustando, estava me paralisando de alguma forma, aí surgiu um alerta. E com as pessoas, com todos aqui, pode ser de diferentes formas que esse alerta surge na sua vida. Que o Senhor dá um alerta assim, tipo, precisa orar mais. Precisa descer mais um pouco. E tem até uma tradução em 2 Timóteo 1,7 que diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então a oração, irmãos, ela traz essa clareza. Aqui, ó, Daniel mesmo. Quem conhece a história de Daniel? Ele foi um que estava nas exportações para a Babilônia, mas ele não perdeu o costume de orar. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. E quando ele precisou agir através da oração, quando o rei não conseguiu identificar o que ele havia sonhado, ele não sabia discernir. Deus deu clareza para quem? Deus deu clareza para quem estava orando. Deus deu clareza para Daniel. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Vamos lá. Buscamos a Deus quando nos dedicamos tempo de qualidade a Ele, certo? Para conhecer mais dele, da sua palavra, conhecer a soberania do Senhor. Precisamos conhecer mais dele. E é através de quem que a gente conhece mais de Deus? É através da sua palavra. É através da Bíblia. E Josias, para mim, foi um grande exemplo disso. O rei Josias. Você conhece o rei Josias? Josias foi o rei mais novo a reinar em Judá, em Jerusalém. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar, mas ele foi um rei direcionado pelo Senhor. Ele foi um rei sábio. Ele foi um rei bom. Ele fez muitas reformas no templo. E quando ele estava fazendo essas reformas no templo, um sacerdote, ele estava lá arrumando o templo, do nada ele achou um livro lá jogado, empoeirado. E ele pegou esse livro, deu até o secretário, que levou até o rei Josias. Assim que o rei Josias, ele ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes. Mas por que ele rasgou? Porque ele já, naquele tempo lá, ele já não estava mais conhecendo o Senhor. A palavra daquela época era ouvida. Então a mensagem não estava sendo mais lida diante dele com tanta frequência, para ele se esquecer. Ele ficou tão impactado e falou assim: como está escrito isso? E eu não sei. E ele disse: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos